Teodoro Sampaio nasceu em 1855 na cidade de Santo Amaro, na Bahia. Era filho de uma escrava do engenho Canabrava e, supostamente, do sacerdote Manuel Ferreira Fernandes Sampaio, que o alforriou no batismo. Há quem registre, no entanto, que seu pai era o senhor de engenho Francisco Antônio da Costa Pinto. O próprio Teodoro, porém, jamais revelou publicamente a verdadeira identidade de seu pai. Aos 2 anos de idade foi entregue a uma senhora da sociedade, Dona Inês Leopoldina, que o criou até os 9 anos. Aos 10 foi levado para o Rio de Janeiro pelo padre Manuel, internado no Colégio São Salvador, onde mais tarde se tornou professor de matemática, filosofia, história, geografia e latim. Logo depois de formado na Escola Politécnica, em 1877 voltou à Bahia e negociou a alforria de sua mãe e dos seus irmãos que ainda eram escravos. Um dos maiores engenheiros do país, além de geógrafo e historiador, Teodoro foi o primeiro a mapear a região da Chapada Diamantina. Suas anotações ajudaram Euclides da Cunha a escrever Os Sertões. Foi também um dos homens públicos de maior importância nos debates e projetos urbanísticos do país no final do século XIX e início do século XX. Hoje, municípios em São Paulo e na Bahia carregam seu nome, além de escolas, túnel, ruas e travessas de 5 bairros da cidade de Salvador e ruas de cidades como Feira de Santana, Curitiba, Londrina, Rio de Janeiro e Santos, entre outras. Em 1879 foi criada a Comissão Hidráulica do Império para melhorar os pontos e a navegação dos grandes rios do interior brasileiro. Teodoro Sampaio fez parte da equipe como engenheiro de 2ª classe, mas seu nome não apareceu no Diário Oficial junto dos demais integrantes por ser o único negro. Somente após interferência do senador Viriato de Medeiros é que ele foi incluído no diário. Em 1881 foi nomeado engenheiro de 1ª classe. Na comissão, participou de uma expedição pelo Rio São Francisco e suas anotações serviram de base para seus livros, O Rio São Francisco e a Chapada Diamantina, em 1905. Em 1883, integrou a Comissão de Melhoramentos do Rio São Francisco como primeiro engenheiro ajudante. Lá colaborou nas obras de barragem e desobstrução dos trechos encachoeirados do rio. Em 1886, Teodoro integrou a Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo como primeiro engenheiro e chefe de topografia. No governo de Prudente de Moraes, 1890, assumiu a chefia dos serviços de água e esgoto da cidade de São Paulo. A partir da década de 1890, Teodoro ganhou reconhecimento intelectual cada vez maior, devido, entre outros fatores, à sua participação na comissão que organizou a Escola Politécnica de São Paulo. Em 1901, lançou o livro O Tupi, na Geografia Nacional, obra reconhecida como referência fundamental no estudo do Tupi e de sua influência na formação cultural do país. Em 1904, mudou-se para Salvador, onde se dedicou à execução dos serviços de água e esgoto da cidade, entre outras obras. Em 1913, foi eleito orador oficial e membro da comissão de publicação da revista do Instituto Histórico Geográfico da Bahia, na qual teve uma grande produção. De 1922 a 1936, foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia e em 1927 foi eleito deputado federal. A vida profissional de Teodoro Sampaio pode ser dividida em 2 grandes fases. A primeira foi desenvolvida sobretudo em São Paulo em 1873 e 1903 e a segunda se deu principalmente em Salvador de 1905 a 1935. Nos últimos anos de sua vida dedicou-se ao livro História da Fundação da Cidade da Bahia, obra publicada postumamente em 1949.
Teodoro morreu antes de completar o último capítulo em 15 de outubro de 1937, no Rio de Janeiro, onde residia.